Após desembolsar $44.000 no casamento da minha irmã, ela teve a brilhante ideia de me pregar uma peça. Ma mandou para a cidade italiana errada. Aterrissando em Nápoles, enquanto a festa rolava em Florença, recebi a mensagem dela no dia seguinte: kkkk, eu só não queria te convidar. Minha mãe ainda completou: para de fingir que não entendeu. A culpa é sua. Eu sorri. Em seguida, enviei um presente para ela. Um pacote de 1,20 metros de altura, entregue por um mensageiro. Pouco depois, ela me ligou, chorando. Posso, por favor, te pagar de volta? Meu nome é Elisa, tenho 32 anos. Sou a irmã mais velha. Trabalho como analista de orçamentos em uma construtora de médio porte. Minha vida se resume a planilhas, ligações para fornecedores e correr atrás de faturas que já foram pagas. A coisa mais chique que tenho é um moedor de café usado que comprei. Na minha família, eu sou a pessoa que resolve tudo. Se algo quebra, se alguém chora, se uma conta chega com aviso de corte, todos me olham como se eu fosse um extintor de incêndio. Minha irmã, Joana, tem 27. Ela tem um cabelo perfeito e a capacidade de atenção de um pisca-pisca. Vende estilo de vida online, rotinas matinais, chás de matcha e vídeos de unboxing. É engraçada, quando não é cruel. Ela chama o nosso pai de papai e ele se derrete. Nossa mãe a chama de bebê e meu nome vira uma função: Elisa resolve. Eu consigo trocar uma torneira de olhos fechados. Não consigo me lembrar da última vez que alguém me perguntou se eu estava cansada. Comprei um casamento para eles. Não de uma vez, mas em pequenas parcelas que pareciam razoáveis. Um depósito aqui, um Pix ali, 14 pagamentos no total. Exatos $44.000. A ideia era uma cerimônia em um jardim em Florença, com luz de velas. Eu me convenci de que aquilo era amor. De que era o meu presente. De que eu estava escolhendo fazer aquilo. Uma semana antes de partirmos, estávamos todos na mesa dos meus pais. Minha mãe, com sua pasta cheia de abas para flores, música e viagens. Joana, com uma caneta gel e o sorriso de quem sabia que outra pessoa pagaria. Meu pai, na ponta da mesa, a posição que ele usa como um troféu. Ok, minha mãe começou, tocando na aba de viagens. Nós precisamos ser precisos. Imprimam os cartões de embarque, nada de despachar malas. Ela me olhou. Elisa, sua passagem está no e-mail. Você reservou a minha? Eu perguntei. Resolvido, ela disse, como se a palavra fosse o fim da discussão. Joana soprava as unhas. Florença é uma bagunça, ela comentou. Talvez a gente mande o pessoal por Nápoles e peguem um ônibus. Fica mais bonito para os vlogs. Nápoles fica a 5 horas de Florença, eu falei. Ela fez aquela risadinha dela, de quem tem a diversão estragada por fatos. Relaxa, professora. Meu pai pegou uma uva e apontou para mim. Não começa com a negatividade. Você sempre pensa pequeno. Abri o e-mail no meu celular. Assunto: Itália. Anexo: um PDF de um cartão de embarque. O código do aeroporto era Nápoles. Abri a boca para protestar. Joana tocou meu braço e abaixou os cílios como uma cortina. É uma rota surpresa, ela sussurrou. Confia em mim. Foi ali que a primeira rachadura apareceu. Não pelo dinheiro, ainda não. Foi a forma como meu nome era arrastado de um lado para o outro, como se eu fosse um móvel. A forma como as informações se tornavam escorregadias nas minhas mãos. Eu me disse para respirar. Para não estragar o clima. Fechei o e-mail. Joana colocou uma uva na boca e piscou para mim. Você vai amar, ela disse. Eu acreditei. Minha mãe beijou minha bochecha, como um carimbo em um documento. Meu pai disse, não seja difícil. O de sempre. Eu não sabia que iria aterrissar em Nápoles enquanto eles acendiam velas em Florença. Não sabia do texto que viria na manhã seguinte.
Nem do poder que um pacote de 1,20 metros teria em nossa família. Eu só sabia que era a pessoa útil. E pessoas úteis dizem sim. Essa história não começou na Itália. Começou com aniversários e a distribuição dos pedaços de bolo. Quando fiz 10 anos, ganhei um Game Boy usado e uma bronca sobre o tempo de tela. Quando Joana fez 10, ganhou um trampolim e uma foto no Instagram da minha mãe com a legenda: "Ela merece o mundo". Quando eu chegava em casa com um boletim impecável, meu pai dizia: "Ok". Quando Joana chegava com uma fita de participação, ele a chamava de estrela. O dinheiro seguia um roteiro. Se Joana precisava, nós arranjávamos. Se eu precisava, era uma lição. Você consegue superar as dificuldades, meu pai dizia. Seja forte. Quando a lava-louças quebrou, aprendi a consertar a bomba. Quando o celular de Joana trincou, aprendemos sobre reparos no mesmo dia. Aos 18, eu trabalhei à noite em um armazém e guardava o dinheiro em envelopes etiquetados: aluguel, mercado, carro. Eles ficavam em uma caixa de sapatos velha, lacrada com fita. Uma vez, quando Joana estava sem emprego, a fita foi cortada. Foi uma emergência, minha mãe disse, tocando meu cotovelo como uma enfermeira. Vamos resolver. Eles resolveram uma parte. Quando as coisas se acalmassem. As coisas nunca se acalmaram. Aos 24, meu plano de celular se tornou um plano família, com meu cartão apenas para a configuração. O plano virou uma vinha. As linhas se multiplicaram como primos. A certa altura, minha fatura listava 5 nomes e um cartão de crédito, o meu. Eu dizia: "Precisamos mudar isso", e minha mãe respondia: "Agora não é a hora". Se eu insistia, meu pai usava o tom de voz que me fazia encolher por dentro. Não seja mesquinha com sua irmã. Joana tentou de tudo, sempre com a maior confiança. Um estúdio de cílios, uma marca de joias, uma marca de velas com aroma de rosas que arruinou minha cozinha por um mês. "Invista em mim", ela dizia. Somos família. Empréstimos viraram presentes. Presentes viraram obrigações. Eu me dizia que era sortuda por poder ajudar. O aplicativo de finanças no meu celular mostrava números que pareciam caridade, mas que na verdade eram exaustão. Quando ela ficou noiva de Ben, um cara legal, tímido, nossa casa virou um set de filmagem. Minha mãe tinha um Pinterest para cada hora do dia. Meu pai tinha opiniões sobre cadeiras. Joana tinha uma câmera. O plano começou pequeno, um quintal, algumas luzes, tacos. Então, o algoritmo a encontrou. Um casamento em um destino, ela disse, com os olhos brilhando. Vinhos, sinos, Toscana. Eu poderia ter dito não ali mesmo. Não o fiz. Eu disse: "Eu pago o fotógrafo". Depois, a banda precisou de um depósito. O local só garantia a data com um pagamento antecipado. Maquiador e cabeleireiro queriam a taxa de viagem adiantada. "É só um Pix na sexta", minha mãe dizia. Eu colocava um número na planilha: 3.000. Depois 6.200. Depois 18.000. Eu me convenci de que estava segurando a família como um adesivo super forte. Eu me dizia que era um presente. Que seria uma história para rir. Que eu estava sendo generosa, não estúpida. Havia humilhações silenciosas sob todo aquele barulho. Joana me marcava em posts de agradecimento, me mencionando como se eu fosse uma linha em um orçamento. No jantar, a tia Clara dizia: "A Joana é a nossa sonhadora. A Elisa é a nossa planilha". Minha mãe disse aos pais de bem: "Estamos cuidando das coisas mais importantes". Eu sorria tão forte que meu maxilar estalava. Tentei impor um limite. "Vou parar nos 44.000 dólares", eu disse à minha mãe, como se aquilo tornasse a coisa real. "Depois disso, é com vocês". Ela colocou a mão no meu rosto. "Querida, não seja tão vulgar". Houve momentos que deveriam ter me acordado. O dia em que encontrei meu passaporte movido meio centímetro na gaveta.
A noite em que o iPad que eu usava para o plano de celular estava em uma tela diferente da que eu havia deixado. O bilhete adesivo perto da xícara da minha mãe com um código, e os números rasgados. Eu me disse que estava paranoica. Na semana antes da viagem, minha mãe insistiu em cuidar dos voos, dizendo que reservar em grupo economizava dinheiro. Eu disse que reservaria o meu, pagaria o meu, para não misturar as coisas. Não seja difícil, Elisa, ela rebateu. Joana me mandou um PDF do cartão de embarque para Nápoles. Mais barato, ela escreveu. Pegaremos um ônibus. É uma experiência. Eu respondi, vou direto para Florença. Ela me mandou de volta, não seja estranha. Vai atrapalhar o transporte. Procurei no Google sobre ônibus em Nápoles. Vi 5 horas e 30 minutos e uma baldeação. Digitei, o casamento é perto de Nápoles, e apaguei. Disse para mim mesma, para de estragar as coisas. Baixei o cartão. Na manhã da partida, meu pai me abraçou com um braço só e disse, não se atrase como da última vez. Minha mãe me deu um saco com lanches. Joana me deu um beijo no ar perto da minha bochecha e disse, até logo. Parecia uma piada da qual eu não fazia parte. Empurrei minha mala de mão até o Uber. O motorista perguntou se eu estava animada. Animadíssima, eu disse. Minha voz saiu estranha. Uma parte de mim já sabia. A comissária de bordo disse buongiorno e eu chorei quietamente, segurando um copo de plástico com refrigerante. Quando as rodas tocaram o chão de Nápoles, peguei o celular para procurar informações sobre o transporte. O chat da família tinha 17 fotos novas. Velas, trepadeiras, Joana em um hobby de seda com as amigas. Nada sobre o transporte, nenhuma menção a mim. Onde é o ônibus de Nápoles? Eu mandei, sem resposta. Fiquei perto da esteira de bagagens. 30 minutos depois, uma mensagem direta de Joana, com um emoji de coração e uma única palavra, em breve. Encontrei a bilheteria do ônibus. Comprei a passagem. Eu me disse que era um mal-entendido. 5 horas e um pacote de biscoitos depois, eu sabia que não era. A estação de Nápoles, às 10 da noite, cheira a óleo e açúcar. As pessoas se movem como os pedestres em semáforos, rápido e em surtos. Eu estava lá, com minha mala e minha capa de terno, observando um homem empurrar um carrinho de garrafas de água vazias como se estivesse atrasado para uma reunião que não existia. Enviei uma mensagem para minha mãe. Estou em Nápoles. Qual o transporte? Sem resposta. Liguei para meu pai, que foi direto para a caixa postal. Mandei outra mensagem para Joana. Qual o endereço da vila? 3 pontinhos, e nada. Tentei o bem. Ele respondeu, melhor perguntar para Joana. Sentei na minha mala e fiz uma lista no bloco de notas para evitar que meu cérebro pirasse. Ônibus para Florença, 5 horas. Trem, fechado. Tarde. Hotel perto da estação, X euros. Sou uma idiota? Na manhã seguinte, meu celular vibrou às 7 horas e 2. Uma mensagem de Joana. 2 fotos e um texto. Primeira foto, Joana e suas madrinhas de cetim, segurando taças. Legenda, conseguimos. Segunda foto, o jardim, arcos, velas. Uma placa em letra cursiva que dizia bem-vindos ao para sempre. E então, o texto, kkk, eu só não queria te convidar. Eu li 3 vezes. Foi como se alguém tivesse ligado o alarme da cozinha e saído de casa. Silêncio e um tic-tac que você só percebe depois. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem. Da minha mãe. Para de fingir que não entendeu. A culpa é sua. Você deixa tudo tão pesado. Não venha. Você vai estragar tudo. Olhei para as palavras. Pesado, estragar, não venha. Respirei. Mais uma vez. O mundo não se importava com minhas mensagens. Ele continuou. Eu sorri. Não o tipo de sorriso feliz,
O tipo que aparece quando o chão para de fingir que é um trampolim e se torna concreto. Havia alívio dentro da dor. A clareza é limpa, mesmo quando dói. Respondi a Joana, obrigada pela clareza. Tenha um bom dia. Ela respondeu com um emoji de garrafa de champanhe. Fechei as mensagens. Abri meu aplicativo do banco. Hábito, conforto, números que não julgam. Saldo normal. Gastos normais. Nenhuma transferência. Senti o chão sob os meus pés. Reservei um pequeno hotel em Nápoles, com uma colcha limpa e uma trégua de ser útil. Ao meio-dia, uma foto no grupo da família. Joana, com o véu parecendo uma névoa. Minha mãe escreveu, nosso anjo. Meu pai, minha garota. Coloquei o celular virado para baixo e olhei para as rachaduras no teto. Pedi um sanduíche no saguão do hotel, usando um por favor em italiano ruim. O homem respondeu prego, signora, e eu quase chorei de tanta gentileza. Às 17 horas, peguei um trem para Roma e um voo barato de volta para casa na manhã seguinte. Sem dramas, sem discursos, apenas 2 assentos, 3 copos de plástico, e o conhecimento de que eu finalmente tinha visto a parede na qual eu estava me apoiando. Quando cheguei, tomei um banho que me lavou de algo que nunca pertenceu a mim. Fiz um café. Coloquei meu celular no modo não perturbe. Abri uma nova conta de e-mail, elisaselimites@. Abri um documento em branco e o intitulei 90 dias. Então, liguei para uma empresa de entregas. Vocês fazem entregas especiais? Perguntei. Qual o tamanho? A voz disse. 1,20 metros de altura, eu respondi. Uma placa e um envelope. Endereço? Dei o endereço da Joana. Fiz mais uma ligação para uma tabeliã móvel. Imprimi um documento simples, reconhecimento de dívida e plano de pagamento. Valor, $44.000. Condições, 18 meses, juros zero se os pagamentos forem em dia, 8% de juros se atrasar. Pagamentos automáticos via link. Evidências anexadas, recibos detalhados e uma captura de tela do texto do KKK de Joana, ampliada para uma página. Eu não ia postar nada, não ia gritar. Ia fazer a papelada. Colei o envelope na parte de trás de uma placa de espuma de 1,20 metros que mandei imprimir em uma copiadora na noite anterior. O título, em letras pretas e limpas, presente de casamento. O que eu paguei para que você não me convidasse. Abaixo, uma lista organizada com os valores. No lado direito, um enorme código QR para um portal de pagamento seguro, já preenchido com o nome dela. Na parte de baixo, uma frase: não se trata de vingança. Trata-se de encerramento. Dormi por 6 horas. Acordei às 6h30. O mensageiro chegou na hora. Usava uma camisa polo azul e tinha a energia de alguém que já viu de tudo. Ele conferiu o nome. Joana, eu disse. Certifique-se de que ela assine. A tabeliã vai encontrá-lo lá. Se ela recusar, tire uma foto da recusa e entregue o envelope para o bem. Entendido, ele disse. Prático, como eu. Às 8h12, meu celular, ainda no modo não perturbe, acendeu com uma notificação do aplicativo de entregas. Entregue. Assinado por Joana. 30 segundos depois, as ligações começaram. 16 seguidas. 3 da minha mãe, 8 do meu pai, 5 de um número que eu não conhecia. Deixei o celular vibrar na mesa como uma abelha presa. Às 8h20, um novo e-mail de Joana. Assunto: você enlouqueceu? Corpo: tire isso do ar agora. Você está me humilhando. Você é má. Estou te bloqueando. Eu respondi. Assunto: pagamento. Corpo: olá. Nos próximos 90 dias, a comunicação será apenas por e-mail. Os pagamentos começam no dia 1º. Se você assinar o plano hoje, sem juros. Caso contrário, os juros começam no próximo mês. Não vou postar nada.
Não vou discutir isso por telefone. Com amor, Elisa. Às 8h31, minha mãe. Você enviou uma placa, é incrivelmente inapropriado. Sua tia viu. Os pais do bem viram. Você quer destruir sua irmã? Você é egoísta e ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Eu respondi. Não vou discutir isso por telefone ou mensagem. Se você precisar de ajuda para fazer o orçamento da lua de mel, pergunte com respeito. Jantares 2 vezes por mês estão disponíveis, quintas-feiras às 18 horas. Somente por e-mail. Às 8h35, um tom diferente. Bem, me desculpe. Eu não sabia que ela te mandou para Nápoles. Não sabia que ela te disse para não ir, sinto muito. Por favor, me dê um dia para conversar com ela. Nós vamos te pagar de volta. Eu respondi, obrigada. O plano está no envelope. Se assinado hoje, estamos bem. Às 8h40, a vez do meu pai. Retire isso. O que você fez é imperdoável. Você fez sua irmã chorar na semana do casamento dela. Eu respondi, não vou retirar nada. Estou assumindo a responsabilidade de para onde meu dinheiro vai daqui para frente. Se você precisar de ajuda com os juros do seu cartão de crédito, eu posso te ajudar, somente por e-mail. Às 9h02, uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar. Uma mensagem de voz. Joana soluçando. Eu não achei que você fosse realmente. Os pais do meu marido viram, ok. Posso, por favor, te pagar de volta? Eu assino. Só, por favor, não mande mais nada. Ouvi, sentada à minha mesa, com as mãos ao redor de uma caneca quente. Enviei a ela o link para assinar o documento online. 1 minuto depois, recebi uma notificação, assinado por Joana. 5 minutos depois, uma segunda notificação, coassinado por Ben. Criei uma regra para mim mesma, sem comemoração, sem eu avisei, sem posts, sem vingança. Apenas papelada. Ao meio-dia, o aplicativo do banco tocou. Pagamento em 18 de janeiro, $2.444. As casas decimais me fizeram rir um pouco. Eram tão limpas. Joana enviou um e-mail. Assunto: primeiro pagamento. O corpo da mensagem estava vazio. Isso era aceitável. Então, veio a segunda onda. O grupo da família. Prints das mensagens. Postagens. Minha tia Clara, a Elisa mandou um outdoor. Minha prima, isso tá parecendo tribunal. Minha mãe, criamos um monstro. Meu pai, ela está morta para mim até que se desculpe. Eu silenciei o grupo por 1 ano. Imprimi um novo documento, intitulado O que eu farei e não farei mais. Não pagarei mais o plano de celular da família, nem depósitos para ajudá-los, não vou emprestar meus cartões, não responderei a exigências e não participarei de conversa onde sou chamada de egoísta. Naquela tarde, fui ao banco pessoalmente. Remova todo o acesso compartilhado, eu disse. Troquei minha senha. Bloqueei meu crédito. Configurei alertas para qualquer gasto acima de $1. Comprei um envelope à prova de fogo e coloquei meu passaporte nele, porque minha vida precisava de uma fechadura, não de um pedido de desculpas. No dia seguinte, Ben me pediu para nos encontrarmos. Sentamos em uma cafeteria. Ele parecia alguém que acabou de perceber que sua casa tinha um porão que ele nunca tinha visitado. Eu não sabia, ele disse. Eu acredito em você, eu respondi. Ela me disse que tinha te convidado, ele falou, olhando para as mãos. Ela disse que você apareceria. Ela me mandou uma mensagem, eu só não queria te convidar, eu disse. Mantive minha voz calma. Nós dois olhamos para a mesa como se ela tivesse todas as respostas. Vamos pagar, ele disse. Quero começar nosso casamento com a ficha limpa. Ótimo, eu disse. Você tem um plano. Me desculpe, ele disse novamente,
como se fosse a única palavra que tinha. Obrigada, eu respondi. Espero que vocês tenham o casamento que querem, não o espetáculo. Ele sorriu pela primeira vez. Eu também, ele disse. Limites são tediosos, é aí que está a sua força. Eles não parecem uma vitória, parecem uma rotina. Joana enviou um e-mail no dia seguinte. Assunto: Pagamento 2. O portal tocou. Eu respondi o recibo com um obrigada. Ela me mandou um ponto final. Progresso. Comecei a respirar como se o ar fosse meu. Limpei meu apartamento. Rasguei envelopes de 10 anos atrás. Coloquei $300 em uma categoria chamada Itália para mim. Não era vingança. Era um contrapeso. No 19º dia, meu celular tocou às 2 da manhã. Aquele jeito de tocar quando as velhas regras estão te chamando. Eu não atendi. De manhã, ouvi a mensagem de voz. Elisa, sua avó caiu, minha mãe disse, a voz trêmula. Hospital. Liguei de volta em 10 segundos. Quando é uma emergência, eu apareço. Isso não é negociável. Eu os levei. Sentei em uma cadeira de plástico duro. Fiquei até minha avó se estabilizar. Meu pai disse, obrigado. Sem sermão, sem seja forte. Apenas obrigado. Aquilo me marcou. Veio o pagamento 3. O pagamento 4. Eu os transferi automaticamente para minha conta Itália para mim. Reservei uma viagem pequena para o inverno. 3 dias em Florença, 2 em Nápoles de propósito, porque eu acredito em consertar nomes que foram mal usados. Não enviei meu itinerário para ninguém. 2 meses depois, Joana me pediu para nos encontrarmos. Escolhemos um café com plantas e música suave. Ela chegou de óculos escuros, como se estivesse se escondendo de uma antiga versão de si mesma. Ela começou, sem roteiro. Eu fui cruel. Achei que era engraçado. Ela olhou para a mesa. Eu achei que você pagaria e depois viria para limpar a bagunça. Eu paguei, mas não apareci para limpar, respondi. Ela riu uma vez, um som áspero. Depois ficou séria. Estou envergonhada, ela disse. Você está pagando de volta, eu falei. É assim que a vergonha se transforma em ação. Ela assentiu. Bem disse que temos que crescer agora, ela comentou. Eu não gostei disso. Mas agora sim. Ficamos em silêncio, um silêncio que não era uma briga. Ela brincava com um guardanapo. Você me odeia? Ela perguntou. Eu te amo, eu respondi. Eu odeio o que você fez. Ela respirou fundo. Eu vou terminar de pagar antes do prazo, ela disse. Estou vendendo as luzes da câmera. Não preciso de luzes para minha vida. Bom, eu disse. Ela empurrou os óculos para a cabeça. Mamãe diz que você é dramática. Estou calma, eu falei. A calma parece dramática para pessoas que estão acostumadas a te ver se afogar com elas. Nós duas sorrimos. Ela pegou a bolsa e tirou um pequeno envelope. Para você, ela disse. Dentro, um recibo. Pagamento de 18 de junho. Faltava uma semana para o vencimento. Ela encolheu os ombros. Eu não queria mais ter isso na minha cabeça, ela disse. Além disso, ela hesitou. Mudei minha linha de telefone. Agora está no meu cartão. Estou orgulhosa de você, respondi, e era a mais pura verdade. Saímos do café e nos abraçamos. Não parecia uma performance para uma câmera. O fundo Itália para mim atingiu o valor que eu queria. Reservei Florença para fevereiro. E Nápoles também, de propósito. Isso não é sobre vingança. É sobre encerramento. E 1,20 metros disso foi exatamente o que eu precisei para finalmente enxergar. Obrigada por ouvir a história de Elisa. Se você gostou desse vídeo,
Por favor, curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.